vamos lá. De acordo com a instrução que eu recebi, professor Márcio, agora acertei, né? Vamos falar sobre o pré-sal, geociência, momento geopolítico. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu começo sempre quando falo, enfim, converso com as pessoas, porque é comum que nós brasileiros, sabe? Eu falo isso para os jovens que estão aqui presentes, né? Que nós não conhecemos o nosso país. A gente não conhece o Brasil, né? Então vamos lá. O Brasil é o segundo país do mundo em território, né? E nós geólogos sabemos disso, porque nós temos um território emerso e um território imerso. E a Amazônia Azul é território brasileiro. Geologicamente é território brasileiro. Então, quando você junta a Amazônia Azul, nós somos o segundo do mundo, só perdemos para a Rússia. Tudo bem. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, que é a nossa floresta amazônica, que tem já envolvida nessa tragédia toda que nós estamos vivendo, né? Depois nós somos o território mais bem servido em rios de superfície, né? Onde a nossa área desértica mesmo é um quadrilátero lá no agreste nordestino, que inclusive ia acabar com a obra da transposição do Rio São Francisco, se não fosse interrompida, e o Brasil não teria deserto. Quer dizer, um território gigantesco desse, emerso, servido por rios de superfície. Todo o Brasil, né? Desde o norte até o sul do Brasil. Depois temos dois aquíferos, maiores aquíferos subterrâneos do planeta, numa situação em que a água é um bem, uma riqueza que tem importância gigantesca daqui para frente, que o planeta nós estamos com 7,3 bilhões de habitantes e pelo menos 2 bilhões não têm acesso à água potável, né? Somos o segundo, seríamos o maior produtor de alimentos do planeta, né? O Brasil é uma coisa espetacular em termos de produção agrícola, né? Temos a maior província mineral do planeta conhecida, que é Carajás. Somos o país, certamente, o país em minérios mais rico do planeta. Os Estados Unidos é muito rico, mas já está esgotado. Os Estados Unidos tem uma produção mineral mais do que centenária. Hoje nós somos os países mais ricos e mais potencialmente ricos do planeta, porque a calha norte do Amazonas, os geólogos sabem disso, está praticamente inexplorado. Então, a gente junta isso, e tem um estudo que eu li a notícia a respeito dele, né, de uma socióloga carioca que trabalha na USP, está completando o primeiro genoma da população brasileira. Nós somos e já chegou a uma conclusão que ela chegou lá, nós somos o povo mais rico em termos de genoma humano de todo o planeta. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Então, uma coisa absolutamente extraordinária e diferenciada em relação ao restante dos outros países, né? Ah, que bom. Estão me ouvindo? Não, pode. Estão me ouvindo? Estão, né? Muito bem. Então, é o seguinte. Esse país, que é nosso, né, é um país diferenciado. Não estamos tratando com um país comum, né? A gente vê aí tal coisa, mas o Brasil é um país diferenciado. Nós não podemos esquecer disso, né? Mas como é que nós construímos esse país? Quer dizer, como é que se construíram os países mais importantes do mundo? Se construíram através do seu processo industrial. Porque na indústria, diferente dos serviços, diferente da atividade agrícola, é na indústria que contém, inserida em sua própria essência, o desenvolvimento científico e tecnológico, né? O desenvolvimento das engenharias, o desenvolvimento das fábricas, você transformar
uma riqueza, um recurso em riqueza. Então a indústria é fundamental. Todos os grandes países do mundo são países industrializados. Não tem um país agrícola que seja hegemônico, não pertença ao grupo de países hegemônicos no mundo, né? Então, é a indústria. Tudo bem. Como é que nós fomos? Como é que nós somos em termos de indústria? Primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, ocorreu por causa do carvão na Inglaterra. Quer dizer, os jogos têm eu sempre puxo a brasa bastante para a nossa sardinha, para a gente conservar os nossos empregos também. Muito bem, os geólogos mapearam o carvão na Inglaterra e tiraram parte do risco exploratório. E o carvão passou a ser ofertado na Inglaterra, a energia passou a ser ofertada em grande quantidade e barato. E isso produziu a primeira Revolução Industrial. Os Estados Unidos, rico em carvão também, na costa leste, com as 13 colônias, exportavam carvão para a metrópole, né? Acompanharam logo depois, inclusive com a facilidade da língua, né? E nós não tínhamos carvão. Nós passamos o século XIX inteiro agrícola. Qual era a nossa energia? Era roda d'água, vento, tração animal, lenha e a principal energia, o braço escravo. Nós construímos a nossa riqueza agrícola com base no braço escravo, né? Então, essa era a nossa energia. Chegou no final do século XIX, os Estados Unidos descobrem no final. E aí, pela segunda metade adiantada do século XIX, os Estados Unidos descobrem o petróleo e já se transforma, na virada do século, num país com uma maior quantidade disponível de energia. Aproveita aquela sua experiência já industrial, já por causa do carvão, e se transforma num país hegemônico do planeta, como é até hoje, né? E nós, como ficamos, né? Chega a eletricidade, também desenvolvida nos Estados Unidos, o aproveitamento controlado. Nos Estados Unidos chega a eletricidade no final do século XIX, início do século XX, e a nossa primeira energia mesmo foi a eletricidade, hidroeletricidade, né? Produzida já nas primeiras fases. Até a primeira usina foi termoelétrica em Candiota, com carvão lá gaúcho, onde tinha uma eficiência energética muito baixa. Mas a eletricidade chega para a iluminação pública, bondes e alguma coisa de indústria, mas tudo importado. Projetos importados, ciência importada, engenharia importada, tecnologia importada, tudo importado. E assim viemos. A República foi feita, entrou a República Café com Leite, era um presidente de São Paulo, presidente de Minas, presidente de São Paulo, presidente, tudo, né? Entra o Getúlio, assume a presidência e muda esse quadro, já objetivando, já com vistas à industrialização. Mas não tínhamos energia, né? Tínhamos uma pequena indústria, uma pequena siderúrgica, Belco-Mineira, que fabricava trilhos, porque as locomotivas todas importadas, inclusive, né? Tudo importado, mas os trilhos, pelo menos, a gente fabricava no Brasil. Com a guerra, acabou a importação de carvão, porque foi interrompida a importação de carvão europeu, os alemães bloqueavam a Inglaterra, inclusive, né? E aí devastamos a nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi devastada para lenha, para mover a locomotiva, né? São Paulo transformou-se num imenso eucaliptal, né? Também para produzir eucalipto para as locomotivas. Imagina, quer dizer, nós chegamos no final da década de 40 nessa situação. Praticamente sem uma, nós não temos uma bicicleta brasileira. Eu sou certamente o mais velho, ou dentre os pouquíssimos mais velhos aqui. As nossas bicicletas eram inglesas, eram belgas. Não é bicicleta de 10 marchas, Shimano, japonesa, não é bicicleta aquele de queixo duro ali, né? Era tudo importante. Nenhuma bicicleta, meus amigos, era fabricada no Brasil, né? Muito bem. O Getúlio faz a siderúrgica nacional, que é e começa a fabricar, enfim, chapa de aço. Então aí começa a industrialização, mas tudo estrangeiro. Entra o ciclo barrageiro, com produção de eletricidade, Itaipu, aquela coisa toda. A energia é ofertada, o Brasil se industrializa, mas não, na verdade não se industrializa. Nós nos industrializamos, nós começamos a fabricar no Brasil
em fábricas importadas, todas elas importadas. A indústria automobilística foi que era a bandeira da industrialização brasileira. A gente começou a fabricar o Aero Willys, que era um carro que em 1942 já tinha sido abandonado pela Willys Overland, que nem mais existia nos Estados Unidos, com um carro absolutamente obsoleto. Era o Cinca Chambord, que vocês não conheceram. 90% mais eu conheci. Era o Cinca Chambord, francês. Um negócio assim que você andava. Eu morava na Ilha do Governador, sabe? Para ir ao centro, o carro não chegava ao centro da cidade, 25 quilômetros, batia um sol daquele, fervia, o carro completamente. Essa era a nossa indústria. Não? Muito bem. E nós sem energia. Não tínhamos energia suficiente para enfrentar um processo de industrialização e que desse segurança ao investimento de energia abundante e permanente. Né? E viemos. A Petrobras é fundada para isso, né? A gente não produzia petróleo, os campos da Bahia, Alagoas, aquela coisa toda, mas era 10% da produção nacional, do consumo nacional. A Petrobras foi fundada e aí abre um parênteses importante. A Petrobras, diferente da maioria das outras empresas estatais, só tem a Embrapa parecida com a Petrobras, eu acho, e talvez a Nuclebras. A Petrobras foi fundada porque a maioria das empresas estatais foi estatizada no governo militar, né? Hoje oficialmente chamado de governo militar, mas todos nós sabemos que é durante a ditadura militar, né? E do zero. Nós fundamos a Petrobras, brasileiros fundaram a empresa de petróleo num país que não tinha petróleo, mas com a missão de descobrir petróleo no Brasil, né? Então isso é importante porque a Petrobras carrega, enquanto a maioria das outras empresas estatais, que eram estatais, depois foram reprivatizadas e tudo mais, carregavam, desde seu nascedouro, a cultura da empresa estrangeira, aquela coisa toda, a Petrobras não. A Petrobras nasceu brasileira, com os nossos defeitos e qualidades, mas nasceu brasileira. Então tem isso desde o início, e também, coisa interessante que é bom a gente lembrar, produtos de movimento do povo na rua. E não tinha WhatsApp para 10 minutos encher a Avenida Paulista, não. Era o rádio, essa coisa toda, e o povo foi para a rua, todo mundo, nós sabemos, um movimento importantíssimo. E o Congresso aprova a lei da Petrobras como monopólio estatal, e isso é uma coisa importante, que isso sempre marcou muito, pelo menos aqueles da minha geração que entraram na Petrobras e que, enfim, trabalharam na empresa com essa visão. Muito bem. E a Petrobras se lançou na parte terrestre, depois fomos para o mar, importantíssimo, em 1968. A Petrobras foi o primeiro poço, eu fui geólogo, o primeiro poço do mar, né, no Espírito Santo, deu seco. Aliás, a maioria dos poços que eu acompanhei deram seco, né, não cobriu óleo nenhum. Mas, enfim. Mas no segundo poço, descobrimos petróleo. No segundo poço, em Guaricema, em novembro de 1968. Né? E aquilo foi uma alegria total, 15 metros de lâmina d'água, daqui até e a gente não tinha nem plataforma, a nossa plataforma de produção para Guaricema foi feita na Escócia, porque a gente não tinha capacidade tecnológica e conhecimento de engenharia para projetar uma plataforma de 15 metros de profundidade, não tínhamos, né? Foi feita na Escócia e deu um problema, porque a primeira afundou saindo lá da Escócia, o navio virou, tudo bem. E aí viemos, né? Viemos e o Brasil importando petróleo até que descobrimos a bacia de Campos e aí começou realmente uma fase no caminho da autossuficiência brasileira e veio assim, a Constituição de 88 confirma o monopólio estatal do petróleo, mas a revisão constitucional de, sei lá, 89, 90, então não esqueço, quebra o monopólio estatal e abre 97, né? E abre o espaço, o território brasileiro para empresas estrangeiras, naquela suposição de que nós não tínhamos mesmo petróleo para autossuficiência, era possível, era imprescindível que viesse um investimento estrangeiro para descobrir petróleo e, afinal, se tivesse petróleo nas nossas bacias sedimentares, para nos suprir dessa lacuna de energia que nós tínhamos, né? E de petróleo e gás natural, tudo bem. Mas as companhias estrangeiras não vieram, quem era, até hoje, quem conhece melhor a geologia de petróleo do Brasil é a Petrobras, claro, nós fomos 50 anos
como um monopólio estatal. Então, falou em geologia, em conhecimento de exploratório, de exploração do petróleo, é a Petrobras que é mais, né, competente, né? E aí também abre um parênteses, que esse foi uma grande preocupação de sempre da história da companhia, de investir na capacitação dos seus profissionais, geologia, engenharia, né? Muito bem. E foi assim que, isso vai entrar na história da descoberta do pré-sal. Foi assim que eu fui convidado para estar aqui, o Luciano Zico, que era deputado federal, que teve uma participação direta nisso, eu fui convidado para ser diretor de exploração e produção da companhia. Muito bem. E aí, a Petrobras estava, de acordo com a orientação governamental não escrita, isso era uma orientação do governo, do acionista controlador, concentrar numa bacia de Campos. Por quê? Porque na bacia de Campos produzia 80% do petróleo brasileiro. Então, e os campos já descobertos, que não haviam entrado em produção, eles certamente, de acordo com as previsões, eles garantiriam a autossuficiência brasileira de petróleo. Como efetivamente aconteceu. Em 2006, com a entrada em produção dos últimos maiores, grandes campos da bacia de Campos, o Brasil atingiu a autossuficiência. E eu chamo o seguinte: o Brasil não atingiu, nós fomos atingidos pela autossuficiência, aí vamos depois entrar nesse aspecto, né? Mas, enfim, atingimos a autossuficiência, mas com os governos o governo nacional desenvolvimentista, com o Brasil começando a crescer, nós perdemos imediatamente a autossuficiência. Então, estávamos concentrados numa bacia de Campos, já com a autossuficiência praticamente perdida, e as outras bacias, nós chegamos em 2003 inexplorados, abandonados, porque as empresas estrangeiras também não quiseram investir e correr o risco exploratório, que é uma atividade forte em dinheiro, né, em investimentos, né, intensiva em investimentos. Então, o pessoal tem um risco geológico, né, o pessoal fica, enfim, amedrontado de investir muita grana. E o governo entra e não diz também claramente, nem por escrito, diz: olha, Petrobras, a gente precisa de petróleo, nós perdemos a autossuficiência. Qual é a empresa no Brasil que é mais competente em exploração e produção de petróleo, enfim, que pode, de alguma forma, enfrentar essa parada? É a Petrobras. É uma companhia estatal. Então, liberta a Petrobras dessa obrigação de ficarmos na bacia de Campos. E então nós retiramos as sondas da bacia de Campos e espalhamos as sondas ao sul, né, para a bacia de Santos. Eu disse para a Alessandra aí numa entrevista que nós demos com o professor, a bacia de Santos, que está em frente à Copacabana, para mim, carioca, isso é um orgulho, né? O pré-sal, houve uma diferença aí na demarcação dos limites e acabou o pré-sal sendo conquista dos paulistas, né? Mas está em frente à Copacabana. E colocamos as sondas na bacia de Santos, em áreas cuja prospectividade já vinha sendo objeto de estudo. Não foi um negócio assim né? Então, descobrimos logo o Uruguatambaú, 2 campos pequenos, mais ou menos pequenos, Mexilhão, que uma jornalista do Globo, a Miriam Leitão, chamou de Mexilim, né, porque nós descobrimos o primeiro poço e fizemos uma festa, naturalmente, é um grande campo de gás, mas e aí entra a geologia, o segundo poço deu seco, o terceiro poço deu meieiro, e aí a Miriam Leitão disse: esse pessoal fez um carnaval danado, dizendo que era mexilhão, esse campo é mexilim, né? Não tem gás nenhum, e é o maior campo de gás brasileiro, né? Depois a gente ajustou as interpretações geológicas, e o campo é o maior campo de gás brasileiro. E enfrentamos o desafio de perfurar a 2.400 metros de lâmina d'água, né? 2.000 metros de sal, né? E aí a 7.000 metros a partir do nível do mar era o nosso objetivo de exploratório. É uma coisa absolutamente gigantesca, né? Tecnologia tinha, porque nós já tínhamos desenvolvido tecnologia, como nós falamos lá, com a bacia de Campos em águas profundas, até 1.000 metros.
Então, a gente já tinha, nós mesmos desenvolvemos, foi a Petrobras mesmo que desenvolveu num monopólio estatal. Né? Uma vez nos Estados Unidos, cara, como é que essa empresa estatal não tem competidor? Como é que ela pode ser eficiente? Que o que dá eficiência é a competição. Eu falei, pô, você está errado. Né? Nós somos uma empresa estatal que descobrimos né, e desenvolvemos tecnologia para descobrir umas grandes reservas petrolíferas. Somos uma empresa estatal, não tem competidor. É como, ganhamos o prêmio, 2 prêmios da OTC, né, considerado o Nobel da indústria petrolífera, como empresa estatal. Né? Então, assim fizemos, e o primeiro poço custou 240 milhões de dólares, e não foi descobridor de grandes reservas, foi descobridor de gás, até hoje está lá sendo estudado, mas no segundo poço, o poço chamado Tupi, nós descobrimos o pré-sal. Quer dizer, nessa brincadeira aí, entre aspas, nós gastamos os 400 milhões de dólares para descobrir o pré-sal só nos poços. Que a descoberta do pré-sal, o custo da descoberta do pré-sal, são 40, 50 anos de investimento em treinamento de pessoal, em formação de pessoal, em entrosamento da universidade brasileira, em acúmulo de conhecimentos geocientíficos, né? E na parte de produção para águas profundas, na engenharia, de novos projetos de engenharia, de vencer desafios. Então, tem dezenas de bilhões de dólares envolvidos e investidos para nós descobrirmos o pré-sal. O custo, o valor para nós do óleo do pré-sal não é o valor de 80 dólares, sei lá, 60 dólares que está no mercado internacional. Não. Esse valor, você tem que jogar em cima dele dezenas de bilhões de dólares de investimento que nós fizemos, que cada um de vocês fez. Porque a Petrobras é uma empresa estatal, com a maioria dos recursos veio do povo brasileiro, da União. Eu participei, cada um de vocês participou. Durante anos, décadas, os pais de vocês, décadas, né? Para a gente chegar a descobrir o pré-sal. Isso nos pertence, meus amigos. Não é uma coisa, né? O pessoal diz, deram sorte, descobriram sorte, uma ova, desculpe a expressão. Porque isso são décadas de investimento em capacitação. Né? A Universidade Brasileira, na área de geociências, na área de engenharia, não é assim, não. Nós, quando gastamos 400 milhões de dólares, não foi uma coisa irresponsável. Nós corremos o risco conscientes de que havia ali uma possibilidade de nós encontrarmos efetivamente excelentes reservas petrolíferas. E essa é a função de uma empresa estatal. Né? É correr risco mesmo, porque está em território brasileiro. Né? Então, essa é a função de uma empresa estatal. Ela representa, o investimento é do povo brasileiro, é da sociedade brasileira, não é da Petrobras. E assim fizemos. Né? E descobrimos o pré-sal. Né? Então, o pré-sal vem, e aí vamos lá. O Brasil é aquela maravilha toda que eu já pintei. Somos a 9ª economia do mundo, mas somos estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Por que somos os 10 países mais desiguais do mundo? Porque somos um país desindustrializado. O agronegócio é importante, essa coisa toda, mas não distribui renda. Eu fui lá fui lá em Palmas e assisti um congresso lá do CREA, uma palestra da senadora, não é senadora ainda, né? Da Cátia Abreu. A grande riqueza do estado de Tocantins é o agronegócio. E tem 200 mil agricultores em Tocantins. E produzem lá a maior riqueza do estado. 56% da renda da atividade de agronegócio em Tocantins, desses 200 mil produtores, estão em 1.000 produtores. Quer dizer, 0,5% de todos os produtores agrícolas eles produzem 56% dessa riqueza, de propriedade deles. Então, a agricultura, se não houve a reforma agrária, diferente do sul do Brasil, em que a imigração estrangeira obrigou o governo a fazer a reforma agrária, aliás, foi um chamamento, foi um atrativo para a imigração estrangeira para o sul do Brasil, a propriedade de terras, em pequenas propriedades. Né? Então, é a indústria que distribui renda. Né? Então, o Brasil não era industrializado. Veio o pré-sal porque não tínhamos energia. Né? Então, o pré-sal veio dar duas coisas. Primeiro, a segurança energética, para o investimento industrial de longo prazo.
né? O cara podia investir dizendo o seguinte, olha, energia não vai me faltar. Porque era assim, eu sou de uma geração em que na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, toda semana tinha um apagão, pô. Como é que uma indústria, o cara vai investir numa indústria, se a indústria pode parar numa época de seca? Aí o pessoal da hidroeletricidade disse, não, mas nós produzimos energia limpa. Eu vou fazer um parênteses aí também. Produzimos energia limpa. E segura. Eu digo, segura não. Porque dá seca, acaba a energia hidrelétrica. Então não há país que se industrialize com esse tipo de insegurança, né? Bem, o pré-sal veio, então, dar a segurança energética para todo o século XXI. E tem o seguinte, o pessoal disse, não, mas o mundo está num período de transição energética. Está, né? Mas isso não vai acontecer em 10, 20 anos, meus amigos. Aí o cara disse, não, mas outro dia lá, não sei aonde, o cara disse, não, mas na Alemanha já vai ser proibido emplacar carro que não seja elétrico daqui a 10 anos. Eu digo, meu amigo, eu não estou falando de automóveis, a gente está tratando de complexos industriais gigantescos, né, que embasam a hegemonia nacional e a hegemonia geopolítica dos grandes países. Não é carro elétrico, não é um cara de classe média. Precisa de muita energia mesmo, então essa transição energética vai demorar. Uma coisa. Segunda coisa é o seguinte, nós temos a mais equilibrada matriz energética do mundo. 55 fóssil e 45 renovável. E esse país, nós somos a 9ª economia do mundo, somos o 72º em economia de energia per capita, né? Por causa da distribuição de renda. Distribuição de renda ruim, não há consumo, né? O que dá o consumo, é um ciclo virtuoso, você distribui renda e o camarada consome mais. Aí pronto, desencadeia esse ciclo vicioso que é só crescer. Então, nós temos um potencial de crescimento, o mercado brasileiro tem um potencial de crescimento em consumo gigantesco, o maior do mundo, num só país, né? E rico. Se fôssemos um país no Saara, isso não tinha sustentação, né? Então, o pré-sal vem, dá eficiência, dá segurança energética e, uma coisa importante, dá escala, isso é fundamental. Enquanto na Bacia de Campos, era um campo hoje, outro campo daqui a 2 anos, então como é que fica? O cara diz, não, mas tem que importar porque nós não temos mercado, né, demanda industrial para sustentar a implantação de uma indústria de grande porte no Brasil. Então ficava nisso, o pré-sal não, o pré-sal vem da escala a longo prazo. É grande poder de compra, grande demanda industrial em 50 anos, por 50 anos. Isso e num mercado interno que tem um gigantesco potencial de crescimento. Quer dizer, essa é uma situação absolutamente, extraordinariamente positiva, que poucos países do mundo têm. Então, agora, nisso tudo, tinha um ponto central também. A Petrobras como operadora única do pré-sal. Por que a operadora única, o operador, é importante? Porque no consórcio, já que o monopólio foi quebrado e o regime foi mudado de concessão para partilha de produção, mas tanto na concessão como na partilha de produção, é o operador que decide tudo. Decide ciência, tecnologia, engenharia, projeto, equipamento. Do projeto básico de engenharia, se o cara for preciso ali, ele faz o projeto básico, que só a bomba XWT é que vai atender aquele projeto. Se ele tiver conhecimento do mercado, se o projetista tiver conhecimento, como tem, ele faz o projeto básico da instalação específico para cada um dos equipamentos, pelo menos os grandes equipamentos envolvidos no projeto. Ora, isso é uma enorme de uma vantagem, porque a Petrobras é sempre uma companhia do governo brasileiro, uma companhia estatal, né? E com essa, sendo a operadora única, ela se encaixa perfeitamente num projeto de nação de industrialização minimamente soberana. Não é mesmo? Quer dizer, o projetista ia cada vez mais contemplando o fornecedor brasileiro, né? E aí, com uma visão estratégica de 10, 20, 30 anos, o pré-sal seria a base para nós termos um projeto de país minimamente soberano e industrializado. E aí o resultado disso seria
o mercado brasileiro crescer no consumo de energia, nós consumimos 2,5 milhões e 3 milhões de barris de óleo equivalentes por dia. Isso é mínimo. É mínimo. E é produto da desigualdade social. Né? Porque nós temos que consumir, no mínimo, uns 5 milhões de barris por dia, no mínimo. 8 milhões é que o pessoal acha que tomando com base padrões europeus, a gente vai consumir de 8 a 10 milhões de barris por dia. Né? Isso durante 30, 40 anos, são 100 bilhões de barris. É o reserva do pré-sal. Então, o pré-sal estava, né, para a gente, na partilha de produção, a propriedade é do governo brasileiro, da União. Então, o pré-sal veio dar a base energética de longo prazo, com a garantia de demanda industrial de longo prazo, né, e produzindo no Brasil. Né? Não nos interessa mais se o petróleo está a $100 ou a $20. A gente produz no Brasil, pô, né? É melhor você produzir no Brasil um pouco mais caro que no exterior, ou até bastante mais caro no exterior, porque aqui você produz renda, você desenvolve economia, você, né? A empresa estatal permeia bem na sociedade, tem projetos culturais, enfim, uma coisa, né? Então, esse é o valor do pré-sal, né? Com a universidade, então, nem se fala, né? Nós fizemos aqui com a Unesp Rio Claro, né? Montamos lá um laboratório com o professor Dimas Dias Brito, um camarada de topo de linha nas geociências brasileiras. Hoje é o principal centro de estudos da rocha do pré-sal do mundo, né? Que era uma rocha pouco conhecida também. Então, tudo isso, quer dizer, se fosse uma empresa estrangeira, claro que não ia acontecer isso. Tem o percentual de ciência e tecnologia. O cara investe aquele percentual, mas nesse percentual de investimento não estão as tecnologias centrais do negócio. O cara trata da tecnologia e do conhecimento científico periférico. Tá? E a primeira coisa que o governo fez, depois da destituição da presidenta Dilma, foi no mesmo ano tirar a Petrobras de operadora única. Isso quer dizer, você entrega a operadores estrangeiros uma oportunidade absolutamente extraordinária, que vocês que trabalham em ciência e tecnologia sabem, junto com a indústria, que é o seguinte, a inovação, também eu vou falar sobre isso, a inovação a inovação industrial, a verdadeira inovação, não é quando você opera tecnologias já conhecidas, consolidadas, dominadas. A inovação acontece, a oportunidade de inovação acontece quando você opera no limite do conhecimento científico e tecnológico. É ali que você avança, é ali que você inova. Tem tecnologia e conhecimento científico absolutamente consolidado, a oportunidade de inovação existe também, mas não é no dia a dia. Né? Então, o pré-sal, a gente trabalha no limite do conhecimento e da tecnologia. Né? Um negócio extremamente sofisticado em projetos de engenharia, em novos materiais, em eletrônica embarcada, né? Que é importantíssimo para a segurança operacional e para a eficiência operacional também. Né? Enfim, num espectro muito amplo de conhecimento. Quer dizer, abre uma oportunidade de um progresso gigantesco, genuinamente brasileiro. Não é mesmo? Então, quando você tira o operador como operadora única, você quebra essa sustentação. Né? Passa essas oportunidades para o Instituto Francês do Petróleo. A Total vem, assume a operação, que até foi a Petrobras que passou para a Total, né, a operação, e essa oportunidade é transferida para o IFP, em Bordeaux e lá nos arredores de Paris. Né? Então, nós estamos transferindo para o exterior, para centros de pesquisa, para as universidades do exterior, essa imensa oportunidade que nós temos de avançar, inovar. Né? E aí eu ponho parênteses, sabe, pessoal, é o seguinte, a industrialização, a indústria automobilística brasileira, não existe indústria automobilística brasileira. O conceito moderno de indústria tem que ter inovação. Se você não tiver o esforço de inovação acoplado à produção industrial, não é indústria. Isso é o conceito moderno. A Volkswagen do Brasil, o Volkswagen não é uma indústria brasileira, é uma indústria alemã, tem que entrar no PIB alemão. Porque é em Wolfsburg lá que se desenvolve
toda a tecnologia aplicada no Volkswagen do Brasil. Aí vem então a indústria de transformação, indústria 22, 23, 4% do PIB. Se você tirar a indústria extrativa, que nós somos gigantescos, né? Imagina, Carajás exportando bilhões de toneladas, não sei, por ano, se tira a indústria extrativa, cai pela metade, 12%, a indústria de transformação. Se você introduzir essa condicionante da inovação, cai para 4%. Porque a indústria automobilística brasileira não é indústria, é um serviço de montagem industrial. Tem que botar, é o PIB de serviços, e não industrial. Né? E você vai na Volkswagen, hoje com a revolução, com a indústria 4.0, automação direta, tudo controlado, né? Eletronicamente, como sistema, né, produtivo e de comercialização, onde não é praticamente a participação do engenheiro, do empregado, do trabalhador especializado, é justamente no desenvolvimento tecnológico permanente. Isso está na Alemanha, não está aqui. Vai ver quantos engenheiros a Volkswagen no Brasil emprega hoje, tudo automatizado. Emprega, nós temos 50 mil engenheiros empregados no Brasil, 50 mil. Parte dos quais é Uber, vende cachorro-quente lá em Copacabana, é isso. Essa é a nossa realidade, não é mesmo? Então, isso tudo, aí é uma opinião pessoal, quer dizer, nós começamos a vender os nossos ativos, né, produtivos, com uma visão que tem dois aspectos muito negativos, na minha opinião. Primeiro, a Petrobras não é mais uma companhia estatal. Ela não é privada, porque a maioria das ações ainda está no governo. O pessoal diz, inclusive, que tem. Isso aí está fragilizada a manutenção dessa maioria das ações com direito ao voto no governo. Mas ela é uma companhia de controle estatal, uma de gestão privada. E não é de uma gestão de capitalismo produtivo privado. Nós estamos passando por uma gestão de capitalismo financeiro privado. Então, o camarada, quer dizer, o que é que o camarada exige? O cara é exigido o seguinte: você vai produzir a renda máxima no menor espaço de tempo. Então, por que eu vou ficar na Bahia? Bahia dá prejuízo? Não, é lucrativo. Só que tem que o investimento que eu fizer na Bahia vai demorar, essa coisa toda, e a lucratividade é pequena. Então, eu prefiro ficar no pré-sal, vender todas as refinarias do Brasil, ficar só no eixo Rio-São Paulo, onde é o filé mignon do consumo de combustíveis, não é mesmo? Do refino, que esse vai me dar a renda máxima no menor prazo de tempo possível. E vende o resto. Quero nem saber. Então, a empresa perde a sua marca de ser uma empresa estatal, ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional, essa coisa toda, e rentista. E o capitalismo rentista, o capitalismo não produtivo, financeiro, ele não corre risco, né, de maneira nenhuma, e não quer empregados. A indústria 4.0, com a eletrônica, veio com uma luva. Aliás, ele é produto da indústria da Revolução 4.0, que não tem empregados, é tudo robotizado. Então, o que ele diz? Não, os empregados que eu tenho, que entram na produção dessa produção com maior lucro, no menor prazo de tempo, eu não quero ter vínculo empregatício. A Petrobras abriu espaço para registro lá nos serviços de contratação da companhia, de mestre e doutor em geologia, para serviço temporário. Ele não vai ser mais empregado da Petrobras. Então, a Petrobras vai ser uma empresa de investimento financeiro sem empregados. Todo mundo contratado. Do presidente ao camarada mais modesto da companhia. Não tem mais empregado. A lei trabalhista não existe mais, né? E o cara não quer saber de previdência social nem coisa nenhuma. O investidor, o grande capital, rentista, não quer saber disso. Ele quer saber empregar o mínimo para tirar o máximo no menor tempo possível. Então, o pré-sal já está sendo aberto. Isso, o que a gente tinha de um plano estratégico de país, quando isso for concebido, de 50 anos, daqui a 20 anos, nós podemos estar com o pré-sal já
com a produção bastante comprometida, né? E nós precisamos de energia novamente. Vai fazer como? E daqui a 20 anos não foi ainda instalado, não foi concluído o processo de mudança energética global. E quem é que sabe disso? Os Estados Unidos. Hoje mesmo está na televisão, o Trump já deu início à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Não é mesmo? Está abrindo a costa lá na reserva do Ártico para perfuração para petróleo, porque os caras estão vendo daqui a 50 anos. Né? Então, concluindo, né? Essa é a grande oportunidade, que na minha opinião, né, que estava na mão do Brasil, que nós estamos transferindo para interesses não brasileiros, quando anti-brasileiros, quando não anti-brasileiros. Não é mesmo? Então, eu acho que nós temos que ter consciência do que está acontecendo. Porque isso vai influenciar, a hora que você coloca a inteligência necessária para o desenvolvimento no exterior, não precisa mais de universidade no Brasil. Não precisa mais de formação especializada no Brasil. Cada vez mais você vai diminuindo a demanda da qualidade do ensino. Essa é uma realidade. Né? E vem a Revolução 4.0, a indústria 4.0, nós temos que dar emprego aos nossos trabalhadores. Né? A gente não pode ser... O pessoal diz que nos países em desenvolvimento serão 25 milhões de desempregados. E nos países desenvolvidos, da OCDE, serão 5 milhões de desempregados. Não dá para nós enfrentarmos uma ordem de emprego. Porque nós estamos baixando a qualidade do trabalhador brasileiro para trabalhar em serviços. Né? Enfim, não quero desfazer nas profissões, pelo contrário, a sociedade tem que enfrentar mesmo, porque nós não temos uma sociedade com elevado treinamento, com elevada formação e tudo mais, mas não pode, a gente não pode apelar para os serviços, porque senão é garçom e limpador de piscina. Para que precisa de universidade no Brasil? A universidade é a exigência da indústria, porque mesmo o agronegócio não é necessário, é muito pouco necessário. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, você é o primeiro, e não tem uma máquina agrícola brasileira. Se tem um, dois, você cita, é tudo importado. É tudo importado, não, tudo fabricado no Brasil com inteligência estrangeira. Né? Nem sei se é tudo fabricado. As grandes máquinas não são ainda fabricadas no Brasil. Mas é tudo com inteligência, com engenharia, com ciência, tecnologia, tudo estrangeiro. Né? O pessoal fala, vendemos o campo de Carcará para Statoil, que mudou de nome aí, não sei o que é Equinor, né? Por que a Noruega comprou? Pelo seguinte, porque o Mar do Norte acabou. A Noruega construiu a sua base científica e tecnológica de engenharia para o Mar do Norte. Tem lá, praticamente ociosa, uma gigantesca infraestrutura de engenharia, porque no Mar do Norte acabou, não tem mais o que aplicar no Mar do Norte. Aí surge o campo de Carcará, um big de um campo com 5 bilhões de barris. Nossa, sopa no mel. Né? Aí, paralelamente a isso, o governo atenua as exigências para que engenheiros estrangeiros venham trabalhar no Brasil. Não é mesmo? Então, tem um complô aí, tá? contra a inteligência e a engenharia brasileira. Nós temos que acordar. Né? Hein? É um complô que comprou. Isso. Aí, outro dia fui no lançamento de um livro lá no Rio, e um camarada, Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi o brasileiro que foi diretor do Banco dos BRICS, essa coisa, foi diretor do FMI, depois passou para o Banco dos BRICS. Um cara de topo de linha. E surge a palavra que é o fantasma mesmo, aí acaba, que é a irreversibilidade de tudo que está se fazendo. Se nós aceitarmos, minha opinião, como cidadão brasileiro, se a gente aceita que tudo que está sendo feito com contratos assinados são irreversíveis, aí, companheiro, aí não tem jeito. Nós vamos recuperar a democracia, aquela coisa toda, e vamos gerir democraticamente uma colônia. Né? Vamos gerir uma colônia. Completamente sem soberania. Não é esse o papel que nos é destinado como o maior país do mundo, cara, atualmente.
Um país, aí vem outra coisa. Ah, mas você não vai poder, se você denunciar um contrato desse, nós vamos ser vítimas de retaliações internacionais. Meu amigo, o mundo não vive sem o Brasil. Nós temos que... isso é ufanismo? Não. Nós vamos ser o maior produtor de alimentos do planeta. Temos água, né? Temos minérios. O planeta não vive sem o Brasil. Então, nós temos que utilizar disso para sentarmos na mesa e negociar isso que está sendo assinado. Aí eu contei na entrevista, eu fui geólogo, eu gerei exploração em Bagdá, quando a Petrobras descobriu um campo gigantesco no Iraque, chamado Majnun, né? E aí demos o primeiro poço, um sucesso absoluto, o segundo poço também um sucesso, no terceiro poço um sucesso, aí o governo iraquiano disse, opa, nos chamou lá, disse, olha, a galera que estava lá em Bagdá, né? Olha, vocês descobriram um campo de um tamanho que não estava nos nossos planos, né? O campo de vocês, quando produzir, vai produzir a mesma coisa que o restante do Iraque produz, 2,5 milhões de barris por dia. Então, há um assunto que nós temos que lançar à mesa, que é inescapável de nossa parte, a soberania nacional do Iraque. Não é possível que a gente mantenha na mão de uma empresa estrangeira, ainda estatal, ainda que de um país amigo, com metade da nossa riqueza, da nossa produção de riqueza. Vamos negociar isso. Mas vamos negociar a partir de um ponto seguinte, a decisão nossa está tomada. A gente negocia depois que essa decisão que for aceita incondicionalmente pela Petrobras. A decisão está tomada. O contrato já está em nossa mão e nós vamos anular o contrato. Vamos negociar como é que nós ressarciremos vocês dos investimentos que vocês já fizeram. Aí abriram para a Volkswagen, o Passat iraquiano, o pessoal que não conhece, mas... naquela época era o Passat iraquiano que a gente exportava para o Iraque, da Sadia, né, exportava para o Iraque, da Mendes Júnior, que construiu a construção de uma ferrovia no Iraque, e outros, quer dizer, foi negociado. Por quê? Porque o cara disse, olha, é soberania nacional, meu amigo. Não podemos discutir soberania nacional. Aí ele disse, o campo de Majnun vai ser reserva estratégica de petróleo para o Iraque. A gente não vai produzir os 2,5 milhões que a gente produz, mais os 2,5 milhões de Majnun. Senão a gente, em 10 anos, a gente perde, a gente vende tudo e faz o quê? Não, vamos fechar o campo de Majnun e ele vai entrar em produção paulatinamente, gradativamente, para manter os recursos, os recursos financeiros entrando no Iraque para a gente desenvolver o país. Né? Hein? Manter o preço do barril. E isso, também tem isso. Né? Muito bem. E aí que está. Então, e assim foi feito. Né? Então, é isso. Quer dizer, nós, não, na minha opinião, né, nós estamos transferindo para o exterior, para interesses estrangeiros, a produção de uma energia absolutamente gigantesca, né? E que é a nossa grande oportunidade de desenvolvimento nacional minimamente autônomo. Não estamos, a Petrobras era operadora de com no mínimo 30%, não era 100%. Nós não restauramos o monopólio estatal. Né? Então, era isso. Não sei mais o que eu possa dizer de curioso, né? Mas só para complementar, quer dizer, que o pessoal, os estrangeiros, os interesses estrangeiros, não estrangeiro para não envolver as pessoas, né? Os interesses estrangeiros conhecem melhor o Brasil do que nós, que a gente descobre o pré-sal, 3 meses depois os Estados Unidos reativa a quarta frota no Atlântico Sul. Né? Dizendo, opa, vocês descobriram, mas nós estamos aqui. Né? Depois houve aquele filme do Snowden, começaram a espionar a CIA
espionando o governo brasileiro, o gabinete do presidente da República, a Petrobras, né? Então, nós não podemos achar que isso é a teoria da conspiração, que é um sonho. Não! Nós estamos sendo objeto de interesses não brasileiros, né? E o pré-sal veio ser esse tijolo, esse gigantesco tijolo, que faltava para o Brasil ser efetivamente um país soberano. Isso é claro. Não é mesmo? Então, não podemos ser ingênuos que essas coisas não estejam acontecendo com uma forma planejada e projetada, né? Então, aí veio o BRICS, aí tornou o caos, né? Quer dizer, um grupo internacional, com Brasil, China, Rússia e Índia, meus rapazes, aí é absolutamente inaceitável, pelo grande poder mundial, isso é inaceitável. Então, agora, é isso. Então, esse é o nosso, mas em planejamento estratégico, a gente, na Petrobras, inclusive, tivemos um treinamento muito interessante. O planejamento estratégico é o seguinte, é você transformar as oportunidades, não as ameaças em oportunidades, né? Isso é fundamental. Você não pode subestimar as suas oportunidades para vencer as suas ameaças. Agora, o maior crime, o maior erro que você pode fazer, o maior de todos, é você transformar uma oportunidade numa ameaça. E a gente está fazendo do pré-sal, em vez de uma oportunidade para a soberania nacional, do desenvolvimento científico brasileiro, da engenharia brasileira, da igualdade, maior igualdade social, do equilíbrio social da sociedade brasileira, é a grande oportunidade. Nós estamos transformando isso numa maior oportunidade, maior ameaça da história do Brasil, para nós nos retornarmos a uma posição de colônia, de perda de soberania nacional de toda a história do Brasil. Essa que é o negócio. Nós estamos perdendo, deixando transformar uma maior oportunidade na maior ameaça para nós como país e sociedade e povo, né? Na minha opinião, era isso.